Boa tarde novamente, teleinternautas. Que bom estar de novo com vocês. Agora nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, o Botox, né? E quem vai poder sanar as dúvidas hoje sou eu mesma. Eu sou especialista em harmonização orofacial e nós vamos ter algumas pessoas que vão fazer perguntas sobre o assunto. Então, eu gostaria de falar para vocês em relação a uma foto de que vocês sabem a diferença entre toxina botulínica e Botox? Então, olha que pergunta. Vocês já ouviram falar em toxina botulínica? A toxina botulínica, ela é um produto em que deriva de uma bactéria e que o Botox nada mais é do que uma marca de uma empresa que produz a toxina botulínica. Isto que vocês estão vendo aqui são várias empresas que produzem a toxina botulínica. Entre elas tem o Botox. Então, existe a Nabota, o Dyspor, tem o Xeomin e outros, o Botulift, o Botulin. Então, são todos os mesmos produtos, com algumas características um pouco diferentes, porém, o modo de ação é a mesma coisa, ok? Então, vamos lá para a primeira pergunta da nossa amiga. Olá, pessoal, tudo bem? Estou com uma dúvida, vou perguntar para a doutora. Escuto tanto sobre Botox, nunca fiz, mas eu gostaria de saber como o produto age, o que é o Botox e como que ele vai agir na minha pele, como que funciona o procedimento. Puxa vida, numa pergunta tem muita coisa para eu responder aí, mas eu tenho certeza que você também quer saber. Então, eu estou mostrando aqui uma foto, vocês vão verificar o seguinte, que nós, quando nós contraímos alguns músculos da face, nós temos o dobramento da nossa pele. Então, é o músculo lá numa camada mais profunda que faz esse tipo de movimento. E, consequentemente, pinça a pele, faz uma lombada e uma parte mais profunda. Uma lombada e uma parte mais profunda. Igual vocês estão vendo ali. O que ocorre? Com o tempo, nós vamos ter o vinco dessa pele vai formar uma ruga. E essa ruga ela pode ser mais profunda ou menos, dependendo se você fizer algum procedimento durante esse período ou não. É aí que a toxina botulínica, que ela é uma proteína produzida por uma bactéria, tá? No caso aqui a gente tem a toxina botulínica A, porque existem outras, mas no Brasil só é a toxina botulínica A. O que se vende aqui é liberado pela Anvisa. Ela vai agir na parte motora, tá? E fazer com que os neurônios que dão impulsos para o músculo não seja inibido. E aí esse impulso não vai para o músculo e, consequentemente, esse músculo não é contraído. E aí ele fica relaxado ou até mesmo paralisado. Então, vejam lá na foto. Nós temos uma condição da parte frontal, que é a testa, que já está para ver que existem marquinhas entre as sobrancelhas. Isso aí seria, então, o início de um sulco, de uma ruga estática. Quer dizer, a pessoa nem está fazendo nada e já está marcado ali. Aí vem a indicação da questão da toxina, em que ela vai ser aplicada em certos músculos específicos, cujo profissional vai determinar a quantia e a localização, tá? Para fazer com que esse músculo fique por um período relaxado. Então, nós temos lá também, ao lado, uma foto em que está contraindo esses músculos e dá para ver perfeitamente a questão do vinco que marca. Então, quanto mais o paciente fizer mímica e movimentação, pior vai ser ou mais fácil vão aparecer essas rugas. Na testa, lá, ó, levantando a testa, meu Deus do céu, quantas lombadas aí, né? E aí, esses pontinhos marcados, o que mostra? Onde o profissional vai aplicar o seu produto. E, consequentemente, esse produto ele é aplicado em toda a parte frontal, na lateral, na região
aqui, ó, perto do nariz. Tem gente que faz muitas, assim, caras e bocas, fala até com o nariz e fala com a testa. Consequentemente, o que nós temos? Então, ó, movimentos assim, ó, de expressões intensas, isso aí vai acabar formando rugas precocemente. É claro que, se nós não tivermos uma qualidade de alimentação boa, se a gente não passar protetor solar, se a gente não hidratar a pele bem, pôr polivitamínicos, quer dizer, deixar essa pele boa, se por acaso assim você fumar, você beber muito álcool, você comer muito doce, muitas massas, isso tudo faz você também envelhecer em conjunto, né? Não é só culpa da musculatura, também. Então, no caso, eu gostaria até de mostrar uma outra imagem para vocês, por favor. Aqui é uma pessoa que tem um pouco mais de idade, mas o que ocorre aí? Uma pele já com um sulco, um vinco muito acentuado. Então, ela nunca fez nada para prevenir. O que poderíamos fazer aí para prevenir? A aplicação da toxina botulínica, conhecida como Botox, já numa fase mais precoce, né? E não foi feito. Então, para isso reverter, vai acabar tendo que gastar mais dinheiro e tempo, colocando fios que vão incentivar a produção de... Só um momentinho, gente, que eu já volto. Um momento. Nossa, eu precisei tomar um pouquinho de água, gente. Olha só, não foi suficiente na hora do intervalo. Viu como a água faz falta? Olha aí, olha. Então, vamos voltar àquela foto, por favor. Essa paciente, ela tem as marcas muito intensas nessa região, assim como outras, né, em volta dos olhos, pode existir em outros locais. Então, como eu disse, ela não começou preventivamente a fazer alguma coisa, como, por exemplo, colocar a toxina botulínica. E agora, para reverter essa situação, a toxina botulínica não vai conseguir sozinha eliminar esses sulcos, né, essas rugas. Aí vai ter que trabalhar com ela, mas trabalhar associada a outros produtos, como jato de plasma, polivitamínicos, para hidratar e trazer células novas, fios de PDO para formar cordões de colágeno. Então, conclusão. Não tratou preventivamente, a pessoa fica mais envelhecida, aparentemente, né? E acaba gastando mais dinheiro para poder reverter essa situação. Daí, é o que eu falo para vocês. Por favor, pode mostrar mais fotos? Isso. Aqui mostrando os locais onde deveria ser aplicado, né, a toxina botulínica. E assim o foi nessa paciente. Porém, não é somente isso que no estalar dos dedos vai resolver. Vai ter que fazer todo um tratamento, uma terapia, para essa pele ter uma qualidade melhor. E digo mais, não seria só no local, tomando suplementos, polivitamínicos, magnésio, zinco, cobre, vitamina B, silício, muitas coisas vão ajudar, o colágeno em si. Então, uma associação de fatores em que vai trazer uma qualidade de pele melhor, ok? E mais uma pergunta em relação à minha amiga que fez lá, como que é o procedimento? O procedimento é assim, o profissional escolhe os pontos, vê a quantidade do produto, que é um líquido diluído, o produto, a proteína diluída em soro fisiológico específico, e ele vai ser injetado nas regiões necessárias,
seja então na testa, em volta dos olhos, ou muitas vezes perto do nariz, entre as sobrancelhas. Existem casos indicados, gente, de sorriso gengival e assim vai. Tem várias indicações, não só para a parte de estética, mas também terapêutica, ok? Outra pergunta nós temos? Quando eu falo, me movimento, aparecem essas lombadinhas aqui na minha testa, que isso me incomoda muito. Gostaria de saber se o Botox é indicado e se é para qualquer tipo de lombadinha, de pessoa, se pode estar realizando. Então, gente, tem pessoas, e começa a prestar atenção em vocês e nos seus familiares, que falam com a face inteira, cheia de expressões e mímicas. Essas expressões, ela dia a dia vai vincando, vai pinçando a pele, porque você mexe muito os músculos, e aí vai surgindo, ajudando a surgir mais precoce essas rugas. Além do que, existem pessoas que têm uma capacidade de contração muscular muito, muito mais forte que outras, né? E aí acaba acontecendo que essas pessoas que têm essa musculatura muito mais forte, ainda mais se associar a uma quantidade maior de mímica quando fala, se expressa, vai acabar envelhecendo mais fácil e tendo a formação das rugas. As rugas, elas existem de forma estática ou dinâmica. Dinâmica é quando você fala e ela está lá e surge. Ou então, quando está paradinho, igual aquela foto que eu mostrei anteriormente, que a pessoa sem contrair nada está com a ruga bem forte aqui na parte do rosto. Em relação à pergunta da minha amiga, sim, ela fala bastante, mexe bastante a testa. Você viu, né? Ela fala com a testa, mais ou menos isso. E aí, está totalmente indicado ela aplicar a toxina botulínica nas regiões onde nós temos uma contração maior desse músculo, em que acaba gerando a formação da ruga, de tanto contrair naquela região. E é para todo mundo? Então, você pode iniciar a aplicação da toxina a partir dos 25 anos, mas também tudo depende da característica sua. Você é um paciente novo, mas que tem uma contração mímica muito grande no rosto, a indicação vai ser começar mais precocemente. Ou é uma pessoa que não tem muita mímica, não tem uma tendência, a pele é muito boa, tem bastante colágeno, você trata, você suplementa, tem uma alimentação super boa, então eu posso começar, depois dos 30. Então, cada caso é um caso e o profissional vai analisar e depende de todos esses fatores que eu disse. Porém, existem algumas contraindicações. Então, pessoas que têm problemas autoimunes, pessoas que têm problema neuromuscular, pessoas que têm problema com a parte de coagulação, gestantes, pessoas que estão amamentando, em casos em que você tem acne, então não vão poder, né, colocar agulha, injetar alguma coisa que tenha contaminação bacteriana. Então, basicamente, não temos problema algum em relação à sensibilidade maior, mas vale a pena e, claro, o profissional vai fazer um questionário que é uma anamnese sobre as suas limitações, se tem algum problema ou não. Mas é tranquilo e é o profissional que vai dizer se você tem alguma alergia ao produto, né, que vai ser colocado em você ou não, ok? E aí, temos outra pergunta, que seria: eu estou gostando, gente, dessas perguntas aí, viu? Muito bom. Eu acho que vai dar para vocês aprenderem bastante. E o que precisar, entre em contato conosco, no nosso Instagram. Boa tarde, meu nome é Elaine. Por favor, doutora Tânia, eu gostaria de saber, o meu Botox tem durado menos tempo. E eu queria saber se tem alguma dica que eu possa prolongar a duração do meu Botox, por favor. Obrigada. Nossa, Elaine, que pergunta ótima, muito bem. O que nós temos visto hoje em dia e todo mundo que acho que está acostumado a fazer. Nossa, mas está durando menos, antes parece que durava mais. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Então, olha,
Quando a gente aplica a toxina botulínica, ou botox, como vocês conhecem, é importante vocês não terem contato nos 2 primeiros dias, nas primeiras horas, com o calor. O calor está associado, não tem estudos científicos específicos ainda, mas mostra que ele faz com que esse produto acabe sendo menos efetivo, o tempo dele dura menos. Lembra... Por que a gente acaba tendo que fazer a cada tempo? Porque as células nervosas ali que levam o impulso, ela não deixa acontecer esse impulso. Porém, ao longo do tempo, há outros brotamentos de células novas dos neurônios em que permite a transmissão desses impulsos neurológicos para a placa motora, que seria o músculo. Consequentemente, esse músculo começa a se movimentar de novo. Né? Então, em cima disso e baseado nisso, é onde eu te falo. Não faça muitas mímicas. Evite, na hora de fazer a sua atividade física, lá na musculação, contrair, o dia a dia, ficar mexendo o tempo todo. Isso você já está fazendo estímulo para o seu músculo voltar a movimentar. Então, o calor, a parte de movimentação dos músculos da face, a questão de também aí seria uma orientação também que, assim, comprovadamente também não existe, mas sabe que o zinco, ele é fundamental nesse processo de fazer com que os músculos não se movimentem, né? Que seria eliminar a ação do neurônio, né? Desse impulso nervoso. Então, o zinco, ele deve estar numa quantia muito boa no seu organismo para ter uma efetividade maior dessa interrupção da ação, da contração do músculo. E aí vem uma dica, só que vale a pena você verificar com o seu médico se é possível ou como está o nível do zinco no seu corpo. Então, a gente até orienta, toma 15 dias antes o comprimido da Vitergam Plus, que tem uma quantia de zinco bom, e depois que você fizer a aplicação, você pode também tomar mais 15 dias. A parte de protetor solar é super importante para você proteger sua pele. E usar óculos de sol também, para não ficar toda hora assim, né, contraído devido à parte da luz que atrapalha. Então, aí temos algumas dicas para você. Gostaram? Então, pergunta mais lá no Instagram para nós. E aí, temos mais algum tipo de pergunta? Oi, então, eu sou Ana Paula, né? E eu tenho muito interesse em estar fazendo toxina botulínica. E eu gostaria de saber se quando eu fizer a toxina botulínica, tem algum medicamento que eu não devo tomar, que, por exemplo, corte a eficácia da toxina botulínica. Essa é a minha dúvida. Pois é, gente. Olha que pergunta também muito boa, gostei, viu? Se vocês tomarem anti-inflamatório, ele não vai deixar que essa toxina botulínica haja na sua totalidade de efetividade. Então, está programado, que é ir lá no profissional, no caso, na harmonização orofacial, marcado sua consulta para fazer a toxina, você tem que saber que 15 dias você não tem que estar tomando nenhum anti-inflamatório, né? E também algum antibiótico também você não deve, e 15 dias depois que você fizer também não deve. Isso acaba influenciando na durabilidade do botox ou da toxina botulínica. Você acaba potencializando mais quando esse tipo de problema não existe. Então, assim, eu vou fazer a toxina, mas acabei de tomar uma vacina. Puxa, hoje eu estou com febre, meu corpo está todo doído, estou com um problema intestinal. Evitem, gente. Seu organismo tem que estar bem para fazer qualquer tipo de intervenção, no caso, uma toxina, um fio, um preenchedor, enfim, procedimentos de rejuvenescimento ou produtos que vão ser inseridos na sua pele, ok? Temos mais alguma pergunta? Olá, pessoal da Clã.
eu tenho uma dúvida, eu queria saber de quanto em quanto tempo eu tenho que repetir o Botox. E se eu, para ter resultado, eu tenho que sempre estar fazendo. Olha, gente, boa pergunta também. Gostei. É o seguinte, não existe prazo específico, porém, nós temos, no mínimo, assim, período, a cada 3 meses você pode repetir o Botox. A durabilidade dele pode ser de 4 a 5 meses, pode ser até de 6. Então, para alguns duram menos, então, de acordo com todos esses fatores que eu falei para vocês que influenciam, e para outros duram mais, né? E você acaba tendo que aplicar em tempos mais curtos, quando é o que eu falei, aqueles padrões de pacientes com a força muscular muito intensa, né, ou mesmo qualidade de pele que não ajuda muito. Aí, nesse caso, a gente tem que trabalhar com outros elementos coadjuvantes para ajudar nessa situação. E não tem... o que é interessante até que vocês não demorem muito para fazer uma nova aplicação. Então, imagina, o seu músculo está lá equilibrado, sem contrair muito. Aí você espera e vai fazer depois de 8 meses, 1 ano. O que vai acontecer? Tudo que era antes retornou. Aquele vinco de novo, aquele sulco, aquela ruga estática vai voltar. Então, o que você investiu vai se perder, né? Isso não é interessante. Então, a resposta é sim, a cada tempo você deve fazer. Vai depender esse período de como está a situação da questão muscular da sua face e a qualidade da sua pele também. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Eu queria também falar mais algumas coisas para vocês sobre a toxina. A toxina, ela é aplicada, então, e ela começa a ter seu efeito num período de 2 dias a 3 dias. E a efetividade toda dela, que se conclui a partir do 15º dia. Quando você volta no profissional, e muitas vezes você pode ter uma contração um pouco maior de um lado em relação ao outro, e, consequentemente, o profissional tem que pôr um pouquinho mais de produto no local onde está levantando mais. Tem pacientes que chegam e falam: doutor, eu quero que levante a minha sobrancelha. Veja bem, o produto não vai fazer levantar a sobrancelha. O produto vai fazer amenizar e não ter contração naquela região. É ao contrário, é o profissional que vai saber onde ele vai pôr o produto e onde não vai pôr, que vai fazer o músculo que eleva a sobrancelha levantar. Conclusão, no músculo que eleva naquela região não vai ser colocado o produto, entendeu? E outra coisa, quando a gente faz a aplicação, é verdade, temos que ficar 4 horas em pé sem deitar. Por quê? O produto ele é colocado naquela região, forma um halo de ação, e o que nós não queremos é que aquele halo de ação, o produto, escoe e que disperse em músculos que não deva estar fazendo ação, certo? Se a gente colocar demais também, tem pessoas que falam, não tem expressão nenhuma na parte superior, em outras regiões também não é legal. É também utilizado como terapia para casos onde você sorri, aparece muita gengiva. Às vezes você sorri e puxa mais de um lado, porque um lado você tem a tensão muscular mais forte. Em casos de bruxismo, como eu falei, em casos de enxaquecas. Então, ele é terapêutico e ele é também estético, tá? O que eu considero, no fim, como especialista em harmonização, que a questão de nós tratarmos essa região e evitar as rugas também acaba sendo uma terapia, né? Porque a cada período é indicado você fazer para ocorrer uma manutenção do equilíbrio da contração desses músculos. Eu espero, sinceramente, que eu tenha ajudado, que a sanar várias dúvidas que vocês tinham, acrescentado no conhecimento. E se precisar, então, entre em contato com o nosso Instagram, que eu estou à disposição, ou até pode marcar uma consulta comigo na Clínica Clã, tá? Então, espere que nós vamos ter o 3º bloco e eu aguardo vocês. Vamos falar sobre técnicas pós-operatórias cirúrgicas. Até mais!